Começa agora mais um Esquenta Jurássico aqui no Vida Pós-Créditos. Hoje eu vou falar sobre Jurassic World, o mundo dos dinossauros e o reino ameaçado. Welcome to Jurassic Park. E aí, como você tá? Continuo no hype para Jurassic World Domínio, que estreia dia 2 de junho. Como você sabe, venho fazendo aqui no canal o Esquenta Jurássico. Já falei sobre Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, o Mundo Perdido Jurassic Park e Jurassic Park 3, além de vários vídeos mostrando coisas da minha coleção dentro do quadro VPC Coleção. Então dá uma conferida aí na playlist Jurassic Park, Jurassic World, tá tudo lá, e muitas outras coisas que eu vou mostrar ainda mais pra frente também, vai tudo pra essa playlist, tá bom? Vamos falar então dessa nova fase jurássica. O Mundo dos Dinossauros estreou em 2015 e o Reino Ameaçado em 2018. Pra você ter uma ideia, o último Jurassic Park, o 3, tinha estreado lá em 2001. Então, 14 anos depois, a gente foi ver essa franquia revigorada, digamos assim, né? O Mundo dos Dinossauros foi dirigido pelo Colin Trevorrow e trouxe uma nova galera, um novo elenco para essa nova etapa, que foi encabeçado principalmente pelo Chris Pratt, que faz o Owen, e pela Bryce Dallas Howard, que faz a Claire. Além do Chris e da Bryce, a gente tem também o retorno do B.D. Wong, que faz o Dr. Wu, que estava lá no primeiro Jurassic Park. Tem também o Vincent D'Onofrio, que faz um vilão aqui, o Hoskins. O Irfan Khan, que infelizmente já faleceu. O Omar Sy, que é um ator francês que estourou muito com o sucesso de Intocáveis. E também as crianças, o Nick Robinson e o Ty Simpkins, que fazem o Zack e o Gray, respectivamente. Nessa nova fase de Jurassic, a gente entra num período que eu estranhei bastante quando começou, quando esses novos filmes foram aparecendo. Por quê? Porque aqui a gente tem muito mais uso de CGI. A gente já viu no Jurassic Park 3 que eles começaram a usar mais a tecnologia, já que ela tinha evoluído, já falei sobre isso no vídeo anterior. Mas aqui realmente a gente tem praticamente tudo animado. Pelos making-offs que eu assisti, pelas informações que eu vi, só uma cena tem um animatrônico, o resto é tudo CGI. Então isso é uma coisa que eu particularmente não gosto muito. Já falei que eu não tenho nada contra o CGI, mas eu acho que o sucesso de Jurassic é realmente a mistura da tecnologia do CGI com os animatrônicos, coisa que aconteceu em O Reino Ameaçado. Eu já vou falar sobre esse outro filme, tá? Mas eu concordo que o CGI traz novas possibilidades, você consegue ver muitos mais detalhes nos dinossauros, como por exemplo músculos, a textura da pele. Então isso tudo teve uma melhoria muito significativa. Porém, se você lembrar, no primeiro Jurassic Park, 80% dos efeitos eram práticos, eram animatrônicos, e o resto era CGI, então era muito pouco mesmo, sabe? Eu acho que no filme, se eu não me engano, poucos minutos, assim, sei lá, 6 minutos do filme foram com CGI, o resto foi tudo realmente os bonecos. Outra coisa que eu estranhei foi que o filme começa a tratar então de novos dinossauros, aquela mistura genética. Eles pegam o DNA e fazem dinossauros que não existiam, né, de acordo com a vontade deles, e para uso militar, né, para usar os dinossauros como arma. Eu sempre gostei daquela coisa mais um mundo perdido, na floresta, né, aquela coisa, os dinossauros que a gente conhece, mas logo eu aceitei porque eu entendi que a história tem que evoluir, né, tem que ir para frente. Finds a way. E se isso fosse real, era isso que ia acontecer, infelizmente. A gente sabe que a tecnologia, se usada para o bem, é maravilhosa, mas se usada para o mal, né, tem gente que parece que a cabeça trabalha para piorar a situação do mundo, para explorar os outros. Como a própria Bryce Dallas fala numa entrevista ali no making of do filme, a tecnologia avança, mas o pensamento ético não. E o Steven Spielberg também já comentou que o pensamento do Michael Crichton, que foi o cara que escreveu ali os primeiros livros, né, de Jurassic Park, tá nesse filme, que é aquilo. Não é só porque você tem a capacidade de inventar alguma coisa que significa que você deva inventá-la. Antes de começar a falar do enredo, aí já dei uma pincelada mais ou menos de para onde a gente vai com esse novo filme. Eu queria destacar também que aqui a gente não tem o John Williams na trilha sonora, mas a gente tem o Michael Giacchino, tá? Ele que cuida, ele é muito bom, ele faz muitas trilhas já de filmes em Hollywood, e ele manda muito bem. Eu acho essa trilha de Jurassic World muito boa, assim, lógico que não é clássica que nem a do filme original, mas é linda, é muito bonita mesmo. Se você ouvir aí o tema principal, é realmente muito legal e dá aquela empolgação, e eles misturam com o tema principal, então a gente resgata aquela nostalgia, mas vai para um lado totalmente novo e com muita qualidade também. Então vamos lá, Claire é responsável pelo parque.
Ela é uma pessoa totalmente assim metódica, ela trabalha muito com números, com dados, ela não enxerga muito o lado humano dos funcionários e nem o lado do ser vivo, dos dinossauros, como bichos que estão sendo ali explorados, que é graças a eles que as pessoas estão indo para o parque. Então ela só enxerga como realmente como produtos, assim. Tudo que ela vê sobre eles são números realmente em tabelas e dados e pesquisas, né, e coisas para crescer aí o parque, mas sem esse lado de cuidado, né, com tudo, de carinho, um lado mais pessoal. Não, é tudo muito organizado, muito certinho e sem envolvimento emocional com nada, digamos assim. Já o Owen treina os Raptors desde pequeno, ele tem uma relação de confiança, ele respeita aqueles animais, ele tem realmente um envolvimento com esses bichos. Ele tratava ali, por exemplo, a Blue, né, que acaba se tornando uma personagem, que é uma Velociraptor, é tipo um pet, é tipo um bicho de estimação dele, ele tem um carinho, entendeu? Eles têm uma troca ali muito legal, que vai crescendo conforme o filme vai andando. Então nessa realidade aqui a gente já tem os humanos acostumados com os dinossauros, o parque está funcionando, é um parque novo que funciona na própria Ilha Nublar, onde era o antigo parque. Então tá lá acontecendo tudo tranquilo, as crianças vão, montam nos dinossauros herbívoros, os outros ficam presos lá, você tem aquários, tá tudo de boa, sabe? Os dinossauros são tratados assim como realmente bichos adestrados, inclusive os funcionários ali implantam chips para poder rastrear eles, assim como fazem em bichos hoje, sei lá, em extinção ou em estudo, né? Eles também dopam os bichos se precisar, se tiver que dar choque, dá choque. Criam os dinossauros híbridos, assim, de acordo com a demanda dos patrocinadores do parque. Então, sei lá, de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, eles têm que criar uma atração nova, então eles vão lá e criam um dinossauro, misturam lá geneticamente. O Dr. Wu, que está de volta, como eu falei, é um cara ainda do mal, que a gente vê que tem más intenções. Então aqui nesse filme, para atrair mídia, celebridades visitando o parque, matérias aí ao redor do mundo, eles acabam fazendo esse dinossauro híbrido, que é o Indominus Rex, porque os outros já se tornaram muito comuns, as pessoas olham os estegossauros como se fossem elefantes, então eles criam esse dinossauro que é maior, mais barulhento e tem mais dentes. Eles cozinham esse dinossauro com características de genes diferentes de vários dinossauros, de um modo que não iria acontecer numa evolução natural. São bichos que não iam se cruzar, digamos assim. E esse Indominus Rex é praticamente um dinossauro camaleão. Ele é meio albino, mas ao mesmo tempo ele se camufla se precisar. É um bicho assim, nervoso. É lógico que esse bicho acaba escapando e aí que começam os problemas no parque. Eles vão ter que tentar caçar ele, e aí a destruição vai acontecendo, os outros bichos vão fugindo também, e aí acontece todo aquele rolo, né? Que todo mundo tem que ser levado para um lugar mais seguro. E as crianças, o Zack e o Gray, que são sobrinhos da Claire, foram ali confiados às mãos dela, né, para ficar no parque, mas ela não fica com eles, ela coloca uma outra funcionária para ficar de olho neles lá, que é a Zara. Ficam perdidos ali pelo ambiente, então é uma busca para resgatar eles, não só para cuidar de todo mundo que está no parque, mas também ela, como alguém da família, tentar achar essas crianças e devolver sanos e salvos para a irmã dela, né? Aliás, a Claire é a personagem que mais evolui no filme, e o Colin considera ela a personagem principal, porque ela tem um arco muito legal. Como eu falei, ela começa super assim, certinha, e ao decorrer do filme ela vai enxergando as coisas de outra maneira, principalmente na cena em que usa um animatrônico, que é um apatossauro que está morrendo, e ela ali pela primeira vez enxerga aquele ser como alguém que sente alguma coisa, né? Um bicho que tem uma alma, que tem que ser cuidado com carinho, não só como meros números. Essa cena, aliás, que foi feita com o animatrônico, Colin quis homenagear o Stan Winston, que é o cara que criou os primeiros animatrônicos de Jurassic Park, então ele queria usá-lo numa cena mais emotiva, numa cena mais íntima, e foi ali que ele escolheu. E essa cena realmente é muito importante para o filme. Nesse filme eles usaram também muitas pessoas vestidas de dinossauro, assim, para poder servir como referência, não só para depois colocar os efeitos especiais, mas para os atores também poderem saber para onde olhar, né, para não ficar uma coisa estranha na tela. Facilita a vida deles e também não fica estranho pra gente. Um ator olhando para um lado, outro olhando para o outro, não fica natural. Então eles usaram várias pessoas, inclusive os Raptors, pessoas que fizeram todo um trabalho corporal, andando com uma cabeça assim de Raptor, simples assim, meio cinza tal, mas que você vê como referência. Foi usado um trabalho de captura de movimento
mas isso foi feito em estúdio. Essas cenas que a gente vê de bastidores, que as pessoas estão lá correndo para lá e para cá, é só realmente como referência. Inclusive a Bryce Dallas chegou a encarnar um Velociraptor numa cena final, uma das principais cenas também do filme, que é aquela cena emotiva do Owen com o Velociraptor, que inclusive espelha o clímax do primeiro filme, onde o T-Rex e o Raptor estão no final ali para a resolução da história, e no caso aqui para salvar o dia. Eu falei agora há pouco daquela mulher que fica responsável pelas crianças, né, a Zara. Ela tem uma cena bem intensa no final, que é quando ela é morta, né, pelos dinossauros, e aquela cena foi a própria atriz Kate McCraft que fez. Ela dispensou os dublês, e assim como a Bryce Dallas costuma dispensar sempre que possível também, mas aqui a Zara fez do começo ao fim aquela cena. Desde que ela é jogada pra cima, usaram aquele tipo um elástico, assim, num guindaste, depois num tanque d'água, colocando ela pra cima e pra baixo. Ela fez tudo e a cena ficou muito legal mesmo. E nessa sequência também é legal que tem o primeiro beijo do Owen e da Claire. E é curioso pra você que tá vendo, talvez você não saiba, mas aquele beijo a Bryce Dallas não sabia que ia acontecer, foi uma surpresa. O Colin combinou com o Chris de, na hora da sequência, ele pegar, puxar ela e dar um beijo, e eles acabaram fazendo vários takes, mas a cena que entrou no filme foi a primeira mesmo, que ela foi pega de surpresa em frente ali a 200 pessoas da equipe. Aliás, nas cenas do parque funcionando, tiveram dias que eles acabaram usando 1000 figurantes. Imagina o tanto de gente que eles tinham que controlar para trazer aquela veracidade, né, para o parque. O parque tem várias referências, aliás o filme inteiro tem, naquele ambiente perto do centro de visitantes, tem uma loja chamada Winston's, que é uma referência, uma homenagem ao Stan Winston, que eu falei que criou os animatrônicos do primeiro filme. Mas a gente vê também o centro de visitantes antigo do primeiro parque, quando as crianças acabam encontrando lá o banner, né, que estava escrito When Dinosaurs Rule the Earth. Também aquele painel lá atrás, toda aquela bagunça que aconteceu no primeiro filme, eles passam naquele centro de visitantes e encontram carros, né, o Jeep, o Ford Explorer, os óculos do Tim também, que inclusive esses óculos são os originais usados no primeiro filme. Estava lá nos arquivos da Universal e o pessoal que cuida dos props, dos objetos de cena, pediram emprestado, tiveram que dar um aspecto bem sujo e gasto, mas um aspecto que fosse reversível para não estragar, né, porque aquilo ali vale ouro, está no cofre da Universal, e eles usaram no filme, depois devolveram, deu tudo certo. Tem o livro do Ian Malcolm, a gente pode ver na mesa do pessoal que trabalha no parque, pessoas lendo enquanto estão passeando pelo ambiente também, que chama God Creates Dinosaurs, que é um começo daquela frase do primeiro filme que ele fala que Deus criou os dinossauros são extintos, o homem usa o DNA e recria os dinossauros. Então assim, é uma referência àquela fala dele. Tem a estátua do John Hammond também no centro de visitantes, tem várias pedras âmbar gigantes pelo parque, então assim, uma série de referências a tudo que a gente já conhece e é muito legal de ver. Entre outras referências, a gente tem também uma cena do Omar Sy, que ele entra num tronco, aí o Velociraptor meio que fura o tronco, assim, que lembra bastante a cena da Sarah Harding lá no Mundo Perdido. Tem também uma cena final ali que tem uma referência com a trilha sonora, que o Raptor vai correndo em direção aos dinossauros brigando ali, e aí entra rapidamente o tema também do Mundo Perdido do Jurassic Park, dá pra identificar ali que eles colocaram no meio da música. E é citada também aquela frase do John Hammond do primeiro filme, que ele sempre fala que não poupou despesas. Eles falam que o John não poupou despesas, mas ele não está preocupado tanto com dados e estatísticas, ele quer as pessoas felizes no parque. E uma última referência que vale a pena citar também é do personagem Laurie, que é interpretado pelo Jake Johnson. Ele usa uma camiseta do Jurassic Park, até a Claire fala pra ele assim, nossa, que mau gosto, né, um parque que aconteceu aquela tragédia, você usando. Ele representa aquele fã antigo que não consegue se desapegar do clássico. Ele tem um monte de dinossauros ali na mesa dele, sabe? Ele representa muito esse fã mesmo, da nostalgia, o lado criança, assim, que nós temos em relação, né, às lembranças desse filme, dos filmes originais e tal. Já em relação ao ambiente do parque, ele é bem diferente do primeiro filme, como eu falei, passou muito tempo, ele tem muito mais tecnologia, muito mais atrações e tal. É interessante a gente ver toda aquela recriação, várias línguas falando, né? Como se a gente fosse realmente num parque de diversões. Então fala inglês, aí daqui a pouco fala, sei lá, francês, italiano, espanhol. É bem legal, eles têm bastante cuidado com isso. A gente vê que os uniformes dos seguranças, dos funcionários, inclusive tem detalhes que a gente nem consegue se atentar muito em cada nome ali no crachá, né? No PIN que eles usam. Tem o nome deles e o dinossauro preferido deles, que é uma coisa muito comum nos parques da Universal, onde tem o nome do filme preferido do funcionário. E aqui a gente tem o Jimmy Fallon apresentando as boas-vindas quando eles entram na girosfera, que é aquele ride, né? aquela atração que você entra numa bola de vidro que as crianças entram, e aí tem lá um videozinho passando. Quem está apresentando é o Jimmy Fallon, falando sobre a segurança, olha pra lá, olha pra cá, o que tem ali, o que tem aqui, e ele foi responsável pelo vídeo de segurança também do Parque da Universal em Orlando, então também é uma
um paralelo interessante aí com a realidade. Além de vários objetos que a gente vê pelo filme, nas lojas de souvenir, as brochuras com o mapa, a localização onde as pessoas estão, os trolleys que tem formato de dinossauro onde os pais podem levar as crianças, as placas e por aí vai. É tanto detalhe que por isso que é legal para quem coleciona coisas do filme, que nem eu, né, que eu venho mostrando aqui nos vídeos, porque você consegue pegar mais esses detalhes da história por trás da produção, toda a parte artística e todos os detalhes que a gente não consegue ver em tela, porque às vezes assim é questão de segundos, né? A câmera vira e tem um negócio ali, então a gente consegue ver isso através do material extra aí nos DVDs, Blu-rays, nos livros, nas réplicas, é muito legal para você ter uma imersão maior num assunto que você gosta. O Steven Spielberg foi produtor executivo desse filme, ele se envolveu com o roteiro, com o formato da história, mas ele fala que ele não costuma se intrometer muito na direção não, ele deixa na mão dos diretores, porque é a função deles, ele não fica dando pitaco não, a não ser que o diretor convide ele, que foi o que o Colin fez, para participar do processo, aí o diretor vai e mostra storyboards, como que tá ficando, pergunta opinião, e aí ele falou que aí sim ele participa e com o maior prazer, ele fica muito feliz quando isso acontece. Bom, acho que do primeiro filme era isso que eu ia falar, tem muita coisa legal nesse filme, tem a Claire correndo de salto alto, tem um paralelo do Nick Robinson e da Blue, que depois ele faz o filme com o Amor Simon, em que ele se corresponde com um pretendente chamado Blue, também por e-mail. Tem também o fato do T-Rex ter ficado de escanteio para dar lugar para o Indominus Rex, mas ele aparecer de um modo triunfal no final. Tem uma série de coisas que eu podia comentar, mas esse vídeo já está grande e não dá para falar de tudo aqui, então realmente é uma passada nas partes que eu acho mais relevantes e curiosas nesse momento para falar para você. E agora então vamos falar de O Reino Ameaçado, que é a sequência de O Mundo dos Dinossauros.